Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, nas semanas anteriores eu pedi para que vocês pesquisassem sobre o humanismo, passei algumas questõezinhas, indiquei alguns vídeos do YouTube, pedi para que vocês assistissem também a um filme, O Auto da Compadecida, que vai dialogar um pouco com esse momento, né, que a gente vai falar agora. E aí hoje gravo esse vídeo, tá? Desenvolvendo um pouco mais esse conteúdo, tá bem? O humanismo vem aí na esteira das outras manifestações literárias que a gente já vem falando, né, em língua portuguesa. Nós já havíamos falado sobre o trovadorismo e agora a gente fala sobre o humanismo, tá bem? Bom, pessoal, o que a gente precisa saber sobre o humanismo? A gente precisa entender que o humanismo está acontecendo na Europa entre os séculos 13 e 15, durante o período histórico que a gente conhece como Renascimento. Você já deve ter estudado em história, em arte, né? Que o Renascimento foi um período bastante importante para a história da humanidade. E o que é o Renascimento? Né? Quando a gente fala de Renascimento, quer dizer que alguma coisa morreu e agora está renascendo, né? E o que é que havia morrido e estava renascendo? O pensamento racional, a arte, a filosofia, né? Que durante os 1000 anos que duraram a Idade Média, tinham ficado enterrados, né? A gente sabe aí que durante esses 1000 anos de Idade Média, a produção de pensamento crítico, a produção de filosofia, de arte, de literatura, de música, ficou muito restrita à Igreja Católica, né? E a população em geral não tinha acesso a isso. Então, no Renascimento, e aí a gente vai falar mais sobre o Renascimento quando a gente for falar do classicismo, que é a próxima estética, no Renascimento, os artistas, os filósofos, a gente tem aí o feudalismo começando a cair, os artistas, os filósofos, eles vão voltar os olhos lá para a Grécia Antiga e recuperar a noção de arte, recuperar a filosofia, recuperar a arquitetura, recuperar o pensamento racional, que havia sido substituído pelo pensamento religioso, né, durante esses 1000 anos que duraram a Idade Média. O humanismo, pessoal, ele é um momento de transição. Ou seja, nós ainda vamos ter ali valores teocêntricos, ou seja, a gente ainda vai ter um pensamento religioso forte, vivendo ao mesmo tempo que os valores antropocêntricos, que são aqueles valores em que o homem é o centro de tudo, né? Lembram lá, nós já falamos sobre isso. Teocentrismo é quando a gente acredita que Deus é o centro de tudo, então tudo acontece porque Deus quer de uma forma. E o antropocentrismo é aquilo que vê que o homem é o homem é a medida das coisas. Então as coisas acontecem porque se as coisas vão bem, é porque eu fiz certo, se as coisas vão mal, é porque eu errei. Então, é a valorização do homem. Enquanto lá, quando a gente estudou o trovadorismo, é um momento artístico em que Deus é muito valorizado, né? No humanismo, a gente vai ter esse momento de transição, que nós vamos ter valores teocêntricos e antropocêntricos vivendo aí ao mesmo tempo, até que a próxima estética, que a gente vai falar mais para frente, que é o classicismo, a gente tenha o antropocentrismo firme. Então, esse momento que a gente chama de humanismo, a gente tem a valorização do homem, nós vamos ter o questionamento aos valores feudais e católicos. Lembram lá do feudalismo, né, que a gente até falou quando a gente falou sobre o trovadorismo, e vocês podem pesquisar mais sobre isso. No feudalismo não havia mudança social, né? Então, se você nascia servo, você ia morrer servo, seus filhos seriam servos. Se você nascia rico, na nobreza, você seria nobre, seus filhos seriam nobres. E essas posições não eram questionadas.
todo mundo aceitava de boa. Então, todo mundo aceitava ser explorado pelo senhor feudal, todo mundo aceitava ser explorado pela igreja. E nesse momento do humanismo, as pessoas começam a questionar, mesmo que ainda um pouquinho, né? O grande questionamento e a grande revolução vem mais para frente. Nesse momento, a gente tem o início de alguns questionamentos, que vão ser intensificados depois. As pessoas começam a se questionar um pouco sobre isso, né? Por que tudo que eu produzo eu tenho que enviar para o castelo? Por que eu não posso ficar com o que sobra e vender? Né? Por que eu tenho que fazer tudo que a igreja me manda? Por que eu tenho que acreditar em tudo que o padre diz, sendo que eu não posso nem ler a Bíblia? Né? E aí, nessa esteira toda de questionamentos, a gente vai ter, inclusive, a reforma protestante acontecendo. Né? A reforma protestante, que todos vocês devem conhecer, é aquela liderada por Martinho Lutero, já no final desse período aí do Renascimento, em que ele vai contestar a Igreja Católica, os valores da Igreja Católica, e propor uma nova forma de religião, né, que será o protestantismo, que hoje a gente vê que é uma vertente religiosa extremamente forte, principalmente aqui no Brasil. Né? E aí ele vai propor o protestantismo, que, como o próprio nome diz, protesta contra alguma coisa, no caso, protesta contra os valores da Igreja Católica, né? Uma das grandes revoluções do protestantismo é o fato, a tradução da Bíblia, né? Que a Bíblia, todas as Bíblias eram em latim, então só conseguia ler quem dominasse o latim. E aí o Lutero, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, fazendo com que as pessoas, os alemães que não conseguiam ler latim, conseguissem ler a Bíblia, né? E aí outras pessoas vão fazer isso em outros idiomas também. Então a gente está vivendo aí o que a gente chama de humanismo, esse início de um pensamento crítico que vai se intensificando aí, tá? E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar do classicismo, tá? E junto com tudo isso, nós temos aí a arte também se reinventando. Um grande nome desse momento nas artes é o Shakespeare, que é um poeta inglês. Shakespeare vai escrever obras com outras temáticas diferentes daquelas que vinham sendo produzidas, né? A maior obra do Shakespeare, a mais conhecida pelo menos, né? Todo mundo conhece, é Romeu e Julieta, que é uma peça de teatro que vai criticar essa questão dos valores familiares, né? Então a gente tem um casalzinho jovem, um menino e uma menina que se apaixonam um pelo outro, mas não podem ficar juntos porque as famílias são rivais, enfim. E é uma peça de teatro importantíssima para a história, né, das artes em geral, e que faz com que até hoje a gente tenha novelas e filmes que usem como temática um casal que não pode ficar junto porque as famílias se odeiam. Todo mundo já assistiu um filme, ou assistiu uma novela, ou até leu um livro que tem essa temática. Vem lá do Romeu e Julieta. Tá? Bom, prosseguindo, o que nós vamos ter de produção literária? Lembrando que a gente está falando de Portugal, né? Nós não temos Brasil ainda nesse momento. Né? Nós estamos aí no século XV, aproximadamente. O que nós temos de produção literária? Nós vamos ter os cronicões. O que são cronicões? Né? Uma crônica grande. Os cronicões são histórias dos reis e dos nobres. E aí é importante a gente pontuar uma coisa, galera. No momento anterior ao humanismo, já existiam os cronicões, né? Que eram as histórias dos reis. Então, o cronista ia lá e escrevia a história do rei, né? Então, o rei fulaninho, o cara ia lá e escrevia a história dele. Antes desse momento, as histórias dos reis sempre eram recheadas de coisas sobrenaturais. Os reis eram sempre associados a uma figura mística enviada por Deus. Então, era comum a gente ver as histórias de reis que, quando ele nasceu, teve um tremor de terra e veio uma luz do céu, iluminou ele, uma voz veio do céu e falou que ele ia fazer tal coisa. Ou então nas histórias, o rei fulano de tal, nunca
Ele já acordava com cheiro de flores, né? E assim, como quase ninguém tinha acesso ao rei, né, as pessoas acreditavam nessas histórias. Nesse momento do humanismo, a gente vai ter aí uma grande diferença, porque essas crônicas que contavam essas histórias sobre os reis vão passar a ter um tom mais realista. Então a gente vai observar crônicas que contam as histórias de uma forma mais realista. Então a gente não vai ter mais tanto aquela coisa do rei como uma figura de Deus na Terra. Então essa é uma das mudanças que vão acontecer nesse momento, né? A coisa de ser mais realista, mais verdadeira, né? Uma outra produção literária desse momento é a poesia palaciana. Palaciana, né? Vem de palácio, então é uma poesia aristocrática. O que quer dizer aristocrática? Produzida por ricos para ricos dentro dos palácios, tá? E nos mesmos moldes que a gente já tinha lá no trovadorismo, geralmente acompanhada de instrumentos musicais, né? Numa espécie de duelinho. E aí o nome desses duelos, né? Existiam os motes e as glosas. O que eram motes e glosas? Mote dá origem à palavra motivo. Então era o rei ia lá e dava um mote. Então, pessoal, hoje vocês vão produzir poesia falando sobre flores. E aí as glosas eram o desenvolvimento. Geralmente os motes eram uma frase, né? Então, isso acontece até hoje, pessoal, no Nordeste. É bem interessante. No Nordeste ainda tem isso, né? A literatura de cordel, depois vocês dão uma pesquisada, ainda segue isso. Alguém fala uma frase e a partir dessa frase as pessoas escrevem a história. Isso já acontecia lá em Portugal do século XV, XIV, XIII, tá? Então, por exemplo, quem estava organizando ali o torneio falava: vocês componham um poema aí falando sobre, a partir da frase, amor é fogo que arde sem se ver. A partir dessa frase, vinham lá vários poetas e eles iam desenvolvendo, né, poemas a partir daquela frase. Essa frase a gente chama de mote, e o que os poetas desenvolviam a gente chama de glosas, tá? E outra produção que era muito forte também nesse período são os teatros, né? Como eu falei para vocês, o próprio Shakespeare na Inglaterra produziu teatro, né? Peças de teatro, né? E aí nós vamos ter as peças de teatro. Em Portugal serão muito fortes dois tipos, né? Duas formas teatrais, que são os autos e as farsas. Auto com U mesmo, tá? Não é auto com L, não. Auto com U. É um auto, né? Autos e farsas. Vocês assistiram aí o Auto da Compadecida, né? Vamos falar hoje também sobre o Alto da Barca do Inferno, né? Então são autos com U, tá? A gente fala desse cara aí que é muito importante para a historiografia da literatura, que é o Gil Vicente, né? Tanto que existe uma área da literatura que se chama teatro vicentino, né? Que é a área da literatura que estuda os teatros do Gil Vicente. O Gil Vicente é um teatrólogo português, né? Ele era, né? Porque já morreu há muito tempo. Ele escreveu várias peças de teatro e ele era um teatrólogo, ele era um dramaturgo muito querido pela família real portuguesa. Então ele era protegido, ele recebia uma pensão da família real portuguesa para fazer peças, e ele acabava sendo protegido. Por isso ele conseguia fazer algumas peças um pouquinho mais críticas sem ser preso pela Inquisição, né? Vocês já devem ter estudado, já devem ter visto em filmes sobre a Inquisição, né? O que era a Inquisição? Se você fosse... a Igreja Católica tinha um setor, enfim, um grupo que olhava o que é que as pessoas faziam e falavam. Se você estivesse indo contra
né, o código de moralidade daquele tempo, você ia ser torturado pela Inquisição, né, há os vários episódios de mulheres queimadas na fogueira, e homens também, por serem acusadas de práticas de bruxaria, né? Então, naquele tempo, se você fizesse um chá para curar uma dor de cabeça, né, e esse chá, alguém achasse que fosse bruxaria, você ia ser queimada, né? E o nome disso era Inquisição, né? E o Gil Vicente conseguiu criticar a igreja de alguma forma, sem ir para a Inquisição, porque ele participou, porque ele era protegido pela família real. E aí é interessante, porque como que ele foi protegido pela família real? A rainha, que eu não me lembro o nome, a rainha de Portugal naquele momento, teve um filho, né? Estava lá na cama com um bebê no braço. E o Gil Vicente entra pela janela, né? E apresenta ali na hora para ela um auto, né? Uma peça de teatro chamada Auto da Visitação. E aí quando ele faz essa peça de teatro, né? A rainha pede para os guardas não prenderem ele, deixa ele terminar de apresentar o auto, e ela fica apaixonada pelo auto que ele apresentou. E aí, a partir disso, ele passa a ser financiado e protegido pela rainha. Né? Porque ele cometeu esse ato de loucura, mas ela gostou muito do auto que ele apresentou para ela. Este é o senhor Gil Vicente. Aí, pessoal, ele tem várias obras que valeriam a pena a gente ler, falar sobre elas, né, e tal, mas eu vou falar de duas que são bastante importantes, que inclusive dá para vocês lerem, encontra fácil em PDF, são muito curtinhas e bastante interessantes, né? Se a gente estivesse no presencial, nós leríamos pelo menos essa daqui, né? Que é O Alto da Barca do Inferno. Primeiro, é importante a gente falar o que é um auto. O auto é uma peça de teatro de caráter religioso e moralizante. Tanto auto quanto farsa são peças de teatro, tá? Só que são peças de teatro com caráteres diferentes. O auto é uma peça de teatro de caráter religioso e moralizante. Quem assistiu aí Auto da Compadecida viu que tem um caráter religioso ali na obra, né? Ali no filme, que o Auto da Compadecida ele é um livro primeiro, uma peça de teatro, que depois virou filme, né? E vocês observam que tem um caráter religioso, né, católico, né, principalmente. Então tem todo esse caráter religioso e moralizante, mesmo que seja engraçado, né? E o Alto da Barca do Inferno, escrito em 1527, né? Tem um tempinho já. O que acontece no Alto da Barca do Inferno? Nós temos ali a cena da morte, então tá todo mundo ali morto, e aí as pessoas chegam no porto, e aí no porto tem duas barcas. Uma barca que leva as pessoas para o céu e outra barca que leva as pessoas para o inferno. Obviamente, todo mundo quer entrar na barca que leva as pessoas para o céu, né? Só que ali vai acontecendo o julgamento. Então, o diabo e o anjo vão definindo quem é que vai para qual barca. E aí é muito interessante porque o Gil Vicente, nessa peça, vai criticando os comportamentos. Então, vai chegando pessoa por pessoa. Então, chega, por exemplo, o juiz, né? O juiz acredita que vai para o céu, mas aí ele vai para o inferno porque vão mostrando que ele aceitava propina para, né, era corrupto, né? Depois chega o sapateiro, que acredita que vai para o céu porque ele rezava, ele ia nas missas. E aí o demônio fala, o diabo fala, não, você vai para o inferno porque você roubava os seus clientes, né? Você cobrava mais. Aí vinha até interessante, eu acho que é o sapateiro mesmo que fala, mas como que eu vou para o inferno? Eu paguei uma pessoa para ficar rezando por mim, né? E aí tem várias pessoas que vão aparecendo ali, o próprio padre, né? O padre, ele chega crente de que vai para o céu, mas aí o demônio fala, mas como que você quer ir para o céu? Você tinha até uma amante, né?
E cada pessoa que chega, eles vão chegando com alguma coisa. Um chega com uma maleta, o outro chega com uma cadeira, o outro chega com dinheiro. Cada um vai chegando com alguma coisa, porque eles não querem morrer, né? É aquela frase que todo mundo conhece, né? Quando você morre, você não leva nada. Mas eles querem levar, eles são apegados a coisas da terra, né? E como eles estão muito pesados, não tem como eles subirem para o céu. Eles têm que descer, né, para o inferno, porque eles estão carregando muitas coisas, né? E aí acaba que só quem vai para o céu é o parvo, que é um cara que tem problemas mentais, né? Que não sabe o que acontece, então ele peca por ignorância, ele vai para o céu e ele não carrega nada. E os cavaleiros de Cristo lá, que também vão para o céu. Então ele vai criticando, né, os comportamentos hipócritas das pessoas, né? Então as pessoas acham que só porque elas rezaram, só porque elas fizeram isso aqui, elas vão para o céu. E aí nessa obra, no Alto da Barca, ele vai mostrando que as pessoas das altas patentes, de classe alta, todas vão descendo para o inferno, né? Porque elas são falhas, elas são falsas, são hipócritas. E é uma peça bastante interessante, tá? E a outra peça que eu queria falar um pouquinho com vocês é uma farsa, né? Enquanto o Alto é uma peça de teatro de caráter religioso, a farsa é uma peça teatral de caráter cômico, tá? Então, é uma farsa. E essa daqui é a farsa de Inês Pereira, escrita em 1523. A farsa de Inês Pereira ela é construída a partir do mote. Lembra que a gente falou que é um mote, né? A motivação para produzir um poema, um texto. Apesar disso daqui ser uma peça de teatro. E o mote é: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. Qual que é a história? A Inês Pereira é uma moça que ela quer se casar, ela é pobre, ela quer se casar com alguém, e aí a casamenteira da cidade leva para ela um cara, né? Que se chama Paio. E fala, casa com esse cara aqui e tal. Só que o cara, na hora que eles ficam a sós, o cara não tem postura nenhuma, é todo... não é fino. Ele tem dinheiro, mas ele não é fino, tá? Ela não gosta, não, eu quero um cara fino. Aí tá, ele sai, ela não quer casar com ele, e aí ela chama 2 casamenteiros, né, que são 2 golpistas, e fala, olha, me arrume um marido, tal, rico, tal. E aí eles trazem um cara que se porta muito bem, que parece muito elegante, fala que tem muito dinheiro, ela fica apaixonada pelo cara, e a mãe da Inês dá a casa para os 2 morarem. Assim que eles começam a morar juntos, o cara passa a tratar ela muito mal, e aí ela descobre que ele não tem dinheiro nenhum, que ele é pobre, né, que estava fazendo só uma pose, enfim. E aí ele passa a trancar ela dentro de casa e tal. Até que ele é chamado para ir para a guerra. E aí ele vai para a guerra e ela fica em casa rezando para que ele morra na guerra. Né? E aí acaba que ele morre mesmo na guerra. E aí, quando ele morre, ela se sente livre e acaba aceitando casar com o cara anterior, né? Que era rico, mas não tinha moto. E ela se casa com o anterior e o cara começa a tratar ela muito bem e tal, enfim. Só que não contente, ela passa a ter um caso com um ex-namoradinho. E aí a peça de teatro termina com esse cara indo levar ela no encontro com o amante dela, né? E ela rindo da cara dele. Por isso que fala, mais vale um asno, né, que me leve do que um cavalo que me derrube. Né? Então a Inês, ela vai, né, dando esses golpes e tal, e aí tem todo esse caráter cômico, né, na peça teatral. Né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver, se tiver alguma dúvida, por favor, me procurem, tá? E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.